Louvado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso, com certeza estamos alegres, momento de festa, momento de celebração, e todos nós podemos dizer, sem exceção, numa só voz: Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. E graças a Deus por isso. Final de semana muito abençoado. Eu tenho sido muito agraciado pela presença do Senhor aqui, nesta cidade, nesta igreja, juntamente com irmãos hospitaleiros, acolhedores, e tem sido uma experiência maravilhosa. Parabéns, Igreja Presbiteriana de Linhares, pelos 70 anos. Que Deus continue abençoando com toda sorte de bênçãos espirituais. Vamos compartilhar a palavra de Deus e hoje eu fui presenteado com o Novo Testamento, Salmos e Provérbios dos Gideões. Obrigado, presente muito bonito. E quero usar esse material hoje para poder pregar a palavra de Deus. E eu convido você a abrir a sua Bíblia aí no Novo Testamento, na Epístola aos Hebreus, capítulo 12. Nós vamos a princípio ler os versos 12, 13, 14, 15. Abra sua Bíblia, mas abra também o seu coração para que o Espírito de Deus, de uma forma muito especial, ministre aquilo que Ele preparou para a sua vida hoje à noite. Hebreus capítulo 12. Eu vou ler e depois, por gentileza, presbítero Enoque, eleve a Deus em oração para que o Espírito de Deus possa ministrar as verdades da palavra no nosso coração hoje à noite. Por favor. Diz assim o texto sagrado, palavra de Deus: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai, nós te agradecemos por estarmos, ó Pai, em festa, por estarmos comemorando os nossos 70 anos. Muito obrigado pela existência desta igreja, neste lugar, nesta cidade. Obrigado, ó Pai, pelo que ela significa para nós, para as nossas famílias e para a cidade de Linhares e para a região. Muito obrigado, ó Pai, porque como já foi falado aqui hoje, grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso nós estamos alegres. Nós temos motivos para te adorar, para te bendizer. São tantas bênçãos, ó Pai, que nós não sabemos contá-las. Meu Deus, muito obrigado pela vida de cada um que está aqui, pelas famílias aqui representadas. Senhor Deus, que nós realmente estejamos com os nossos ouvidos atentos e os nossos corações abertos para estarmos, ó Pai, recebendo do Senhor a mensagem nesta noite. Ela foi preparada, ela foi estudada pelo teu servo, mas ele trará, ó Pai, algo vindo do Senhor, aquilo que o Senhor colocou no seu coração e na sua mente, através da ação do teu Santo Espírito.
que o Senhor coloque também nos nossos corações e mentes, e que sejamos, ó Pai, aqui ouvintes nesta noite, mas que sejamos no nosso dia a dia praticantes daquilo que nós ouvirmos aqui. Nós te oramos, ó Pai, pedimos a tua bênção para o teu servo, ilumina, ó Pai, a cada dia, Senhor Deus, o teu servo, capacita, coloca, ó Pai, diante dele aquilo que o Senhor tem, para que ele fale aos nossos corações. Nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. No dia 29 de março de 1981, aconteceu a primeira maratona em Londres. 2 corredores, 2 atletas cruzam juntos a linha de chegada. De um lado, um norte-americano, Dick Beardsley. Do outro lado, um norueguês, Inge Simonsen. Cruzam juntos, de mãos dadas, a linha de chegada. E ambos sobem juntos para o pódio para receberem a medalha de primeiro lugar. Indiscutivelmente, foi um momento marcante. Foi um momento extraordinário, porque depois de muita exaustão, depois de muito cansaço, uma maratona que exigiu muito por parte dos atletas, os dois, chegando juntos, de mãos dadas, trouxe uma representação simbólica muito profunda para aquela maratona que marca, inclusive, a história. Ao chegarem juntos, deixaram um grande legado: companheirismo, unidade, perseverança, compromisso, dedicação, participação e tantas outras lições imprescindíveis, extraordinárias, de 2 atletas que entenderam que poderiam cruzar a linha de chegada de mãos dadas. Este exórdio, esta introdução, ela traz uma representação muito grande para o nosso coração, principalmente lendo e estudando a carta, a Epístola aos Hebreus. Porque quando paramos para estudar a Epístola aos Hebreus, percebemos uma comunidade que estava vivendo profundas pressões, uma comunidade que estava enfrentando inúmeros desafios, e o autor escreve uma carta extremamente encorajadora, levando os ouvintes a perseverarem e a continuarem a maratona da vida cristã, tendo sempre, como ele mesmo diz, os olhos sempre fitos, os olhos sempre focados em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nós não sabemos quem escreveu a Epístola aos Hebreus. Existem muitas suposições, existem teorias. Alguns acreditam que foi o próprio apóstolo Paulo, outros atribuem a autoria a Lucas, alguns outros acreditam que foi Apolo. Todavia, nós não temos o registro de quem escreveu, mas nós sabemos muito bem quem foi que recebeu. Quem recebe a carta, quem recebe a epístola de encorajamento, foram os crentes que deixaram o judaísmo, deixaram as práticas dos sacrifícios, deixaram as práticas culticas e litúrgicas do templo, e agora eles estavam sofrendo uma pressão enorme da família,
da sociedade, dos líderes religiosos que pressionavam esses novos convertidos a voltarem para as práticas antigas do judaísmo e não continuassem doravante a corrida da fé, correndo em busca do prêmio da salvação deixada por Cristo Jesus crucificado. Quando nós paramos para entender rapidamente o contexto dessa epístola, você percebe nitidamente o autor encorajando, incentivando, motivando e dando aos crentes, aos novos convertidos, habilidades, capacidades, dando a estes crentes um direcionamento para que eles pudessem, mesmo em meio às pressões sofridas, que eles conseguissem superar todas estas pressões e continuassem a caminhada na certeza de que encontraram a salvação em Cristo Jesus. Se você rapidamente der uma olhada no contexto da Epístola aos Hebreus, você vai logo perceber no capítulo 5, verso de número 1, que o autor diz o seguinte: portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos com maturidade. O autor vai sempre desafiá-los a continuarem avançando com maturidade. Não podemos ficar mais como crianças, bebendo leite, mas precisamos crescer, amadurecer e começar a buscar alimento sólido, consistente, palavra de Deus, conhecimento das Escrituras. Se você vai para o capítulo 6, você percebe o autor no verso 12 dizendo: para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé herdaram as promessas. É por isso que nós vamos para o capítulo 11, o capítulo clássico, que todos nós conhecemos muito bem, na Epístola aos Hebreus, onde o autor mostra que muitos heróis da fé, mesmo em meio às ameaças da vida, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às pressões, mesmo em meio às aflições, mesmo em meio às tribulações, o capítulo 11 é um capítulo extraordinário, exatamente quando o autor deixa as doutrinas para entrar dentro de um processo mais pragmático da carta, mais prático da carta. E no capítulo 11 ele diz: foi pela fé que esses homens conseguiram avançar. Não pensem vocês que eles não passaram por lutas, porque passaram. Não pensem que eles não passaram por dificuldades e crises profundas. Você lê a galeria dos heróis da fé, você percebe o quanto eles sofreram por causa de Cristo, mas mesmo sofrendo, eles continuaram e continuaram pela fé. É por isso que logo depois do capítulo 11, ao entrar no capítulo 12, que é o capítulo da nossa leitura e exposição de hoje à noite, ele começa o capítulo 12 usando uma figura de linguagem muito poderosa, e ele faz uma alusão à caminhada cristã como se fosse uma corrida, como se fosse uma maratona. Você começa a ler o capítulo 12 e você percebe que o autor aos Hebreus vai desafiar aqueles crentes a continuarem correndo, e correndo com perseverança. Ele vai levar aqueles crentes à compreensão de que não é fácil, não é simples. O próprio Senhor Jesus disse que neste mundo nós teríamos muitas aflições. O autor aos Hebreus aproveita o momento, entende o contexto e encoraja os irmãos. E no capítulo 12, se você der uma olhada, logo no versículo de número 1, ele diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço. Não tem como participar de uma maratona com peso, com fardo. Tem que abrir mão do embaraço, tem que abrir mão do fardo,
tem que abrir mão daquelas coisas que porventura poderão atrapalhar você. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos. Corramos com paciência. Em outras versões, corramos com perseverança. Corramos. Continuemos. É preciso correr. Não podemos parar, não podemos ficar estagnados por causa de circunstâncias. Afinal de contas, nós não somos guiados por circunstâncias. Nós somos guiados pela fé. Então nós não podemos nos deixar amedrontar pelas fortes ondas que surgem ao nosso lado neste grande temporal da existência humana. Nós não podemos sucumbir à nossa confiança em Deus por causa dos fortes ventos. Jesus disse para Pedro: Pedro, vem. Ele sai do barco e caminha sobre as águas, obviamente, porque ele sai consciente de que a palavra de Deus é poderosa para sustentá-lo. Mas quando ele se deixa levar pelos momentos aflitivos do coração, sejam as ondas, os fortes ventos, ele afunda. Corramos, diz o autor aos Hebreus. Corramos com paciência, com perseverança, a carreira que nos está proposta. E que bom, reverendo João, ver uma igreja tão bonita, que bom conselho, ver uma igreja tão animada, uma igreja que celebra. Eu fiquei maravilhado com o encontro das mulheres no sábado, fui muito abençoado, um grupo extremamente bem representado de mulheres. Depois fomos para um social lá fora, um momento extremamente prazeroso, divertido, onde a presença de Deus era perceptível. Hoje pela manhã tivemos uma escola dominical abençoada, os irmãos louvando a Deus com alegria. Então nós queremos agradecer a Deus pelos 70 anos de história da Igreja Presbiteriana de Linhares e ao mesmo tempo louvar o nome do Senhor, porque eu percebo nitidamente, claramente, explicitamente, que esta é uma igreja que continua correndo com perseverança. E louvado seja Deus por isso. Isso não quer dizer que vocês não passem por lutas. 70 anos de história são 70 anos de história. São grandes realizações, grandes conquistas, grandes momentos, mas, com certeza, a história traz também as suas dificuldades, os seus desafios, os seus problemas. E estar com vocês hoje à noite, neste final de semana, celebrando 70 anos de história e vendo o quadro de retratos ali, de fotografia, e vendo o quanto Deus fez por esta igreja, eu preciso dizer aleluia. A Deus toda a glória, a Deus toda a honra, a Deus todo o louvor, porque, como eu disse hoje pela manhã, esta igreja tem um potencial enorme. Neste encorajamento, eu quero trazer para vocês aqui, na verdade, 3 lições básicas para o nosso entendimento, para a nossa compreensão, lições que o autor aos Hebreus vai propor no intuito de mostrar para mim e para você que quando muitas vezes estivermos abatidos, desencorajados, enfraquecidos, nós precisamos necessariamente olhar para a Epístola aos Hebreus e de um modo muito especial para o capítulo 12 e continuar buscando as lições do encorajamento que o autor nos traz, inspirado por Deus, para que eu e você continuemos a nossa caminhada com a certeza de que a coroa de glória já está reservada para mim e para você na eternidade. Então, enquanto há tempo, façamos a obra de Deus com alegria. Enquanto há tempo, priorizemos o reino de Deus. Enquanto há tempo, vamos celebrar as festas que Deus nos concede com um coração cheio de gratidão. Primeira lição que o autor nos traz, ao olhar para os versos que nós estamos trabalhando com eles agora, nesta noite. Versos 12, 13, 14, 15. A primeira grande lição que o autor nos propõe
é de que eu e você, mesmo em meio às lutas da vida, precisamos buscar dia a dia revigorar. Guarda isso no seu coração. Revigore suas forças. Quando Timóteo estava completamente enfraquecido, o pastor Timóteo, pastor em Éfeso, um lugar muito complicado para pastorear, Paulo escreve para Timóteo e disse: filho meu, fortifica-te na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Fortaleça o seu coração em Cristo Jesus. Então a primeira lição que o autor propõe é exatamente esta: revigore suas forças. Versículo 12: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Sabe o que isso significa? Significa que na corrida da vida cristã, na corrida da fé, eu e você podemos ficar desanimados. O desânimo pode bater mais forte no nosso coração. O autor está instruindo aqui a esses irmãos de que nesta corrida, nessa caminhada, nessa busca, eu e você podemos ficar desencorajados. O desespero pode tomar conta do nosso coração por uma circunstância, por uma situação qualquer. Nós somos seres humanos. Nós somos falhos, fracos, imperfeitos, limitados e carecemos da graça renovadora, restauradora, poderosa de nosso Senhor e Salvador Jesus. Então, quando o desespero chegar, quando o desânimo chegar, nós precisamos olhar para esta proposta que o autor aos Hebreus nos apresenta, e de forma metafórica, ele diz para mim e para você: olha, vocês converteram em Cristo Jesus, eu sei que as pressões são grandes, a família está abandonando vocês, o Estado não reconhece a vida de vocês, o casamento desses crentes não era legalizado pelo Estado, eles viviam muitas vezes escondidos, e cá para nós, a pressão era grandiosa. E quando a pressão é grandiosa, muitas vezes o desânimo bate mais forte, o desespero bate mais forte, e às vezes dá vontade de deixar. É por isso que quando você lê Hebreus capítulo 10, verso 24 e 25, um texto clássico do conhecimento nosso, ele vai dizer para aqueles irmãos: olha, vocês não podem, como tantos outros, abandonarem a congregação. Vocês não podem, como tantos outros, abandonarem a igreja. Por que muitos estavam abandonando a igreja? Porque eles não estavam aguentando as pressões. Aí o autor aos Hebreus traz algo poderosíssimo. Ele diz assim: vocês precisam buscar o fortalecimento pelo amor e pelas boas obras. Isso aparece no capítulo 10, verso 24 e 25. O amor de vocês e as boas obras serão, na verdade, os alicerces necessários para a continuidade. Deixa eu contar para vocês aqui uma experiência minha de vida, em que eu estava vivendo um momento da minha história de muito desânimo, de muito abatimento, cansado, esgotado espiritualmente. Eu e minha esposa resolvemos ir para uma pousada para descansar, para refletir, para colocar os pensamentos em ordem, para buscar essa renovação do Espírito de Deus para a continuidade da obra. E nós fizemos um devocional na beira do rio, oramos, colocamos a nossa vida diante de Deus. E depois da oração o sol foi esquentando, foi ficando mais quente, mais quente. Nós saímos pela margem do rio caminhando. E o calor já era tão intenso que eu disse para ela: eu vou dar um mergulho aqui. Eu vou dar uma refrescada aqui. O lugar onde paramos tinha uma prainha. Tirei a camisa e mergulhei. Só que quando eu mergulhei, meus queridos, eu fui levado por uma correnteza do rio. Eu jamais imaginava, eu jamais tive uma experiência do que é uma correnteza de rio.
e a correnteza me puxou. Quando a correnteza me puxou, eu olhei para baixo do rio e vi que a correnteza estava cada vez mais e mais forte. E quanto mais eu olhava para baixo do rio, eu vi que haviam rochas, pedras e correnteza extremamente forte. Naquele momento em que a correnteza me levou, a minha esposa ficou me olhando na prainha, assim meio sem entender o que estava acontecendo. E eu fui me distanciando, e Deus ministrou no meu coração. Mantenha a sua calma, solta o seu corpo e fixa os seus olhos naquela rocha e deixa a correnteza te levar. Assim eu fiz. Deixei a correnteza me levar com calma, com serenidade, fixei os meus olhos na maior rocha que tinha, lá embaixo, e a correnteza foi me conduzindo, até que eu, bati na rocha. Cansado, ofegante. Subi na rocha com muita dificuldade. E ao subir na rocha, o Espírito de Deus ministrou mais uma vez no meu coração e disse: para você vencer o seu desânimo, para você vencer o seu desencorajamento, por mais forte que seja a correnteza, por mais caudaloso que seja o rio, por mais aflitivo que seja o momento vivenciado, deixa o seu corpo ser sustentado, deixa a sua vida ser sustentada pela grande rocha. E eu subi naquela rocha, coloquei os meus pés naquela rocha, respirei, busquei energia e saí daquele lugar completamente convencido de que quem me sustenta, quem me fortalece, quem me renova é o Senhor e eu preciso dele. Então, meus amados, o autor aos Hebreus está dizendo exatamente isso. Você está cansado? Você está desanimado? Você está vivendo uma situação qualquer na sua vida, na sua história, no seu relacionamento, no seu casamento, no seu trabalho, na sua vida afetiva, emotiva, espiritual, seja qual for. O que Deus quer dizer para você hoje à noite é o seguinte: olha, revigore as suas forças em mim. Deus é o Emanuel, é o Deus presente, Ele jamais nos abandonará. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a nossa esperança. Paulo, o apóstolo Paulo, escrevendo a sua epístola aos Romanos, capítulo 5, versos 2 a 4, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, diz Paulo, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. E a paciência produz experiência. E a experiência produz esperança. Revigore as suas forças em Cristo Jesus. Essa é a primeira lição que o autor propõe para este grupo que se encontrava cansado, abatido, desanimado. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas, os joelhos vacilantes, os joelhos desconjuntados. Pede a Deus para lançar fora todo medo, porque o amor de Jesus lança fora todo medo. Essa é a primeira lição que eu quero deixar para vocês hoje à noite. Seja qual for a situação ou a circunstância que você se encontra nessa corrida da fé, você precisa buscar renovação, você precisa buscar encher-se mais e mais na presença daquele que é o Senhor de toda a glória. Mas ele não para por aí. Ele traz uma segunda lição prática, porque agora nós estamos dentro de uma sessão prática. Uma sessão prática que nos motiva, assim como motivou os irmãos, a continuarem. E a segunda grande lição que ele traz, de forma muito simples, é dizer para aqueles irmãos: amados, caminhem, mas caminhem com firmeza. Ele vai usar uma figura de linguagem muito bonita, logo em seguida,
no versículo de número 13, e fazei veredas, ou em outras versões, fazei os caminhos direitos, acertados, faça com que os caminhos sejam caminhos verdadeiramente corretos para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado, curado. Se num primeiro momento ele fala de que nós precisamos vencer o desânimo e o abatimento com a força que vem do Senhor, ele agora vai dizer, não adianta só renovar a sua força, mas tomar o caminho errado. Você precisa renovar as suas forças, mas você precisa entrar pelo caminho certo. Você precisa buscar a direção certa. Você precisa entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida, porque senão você está perdendo tempo. Você precisa de um discernimento para poder entender de que os passos que você está dando são passos em direção àquilo que Deus tem para a sua vida. Nessa vida rápida, nessa vida passageira, nessa vida efêmera, que hoje cresce como a flor e amanhã seca como a relva. Então nós não podemos perder tempo. Nós precisamos buscar graça suficiente de Deus para entender qual é verdadeiramente o caminho. Fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Na corrida, se você torcer, se você virar o tornozelo, você não tem condições de correr, você precisa interromper. Você precisa estar com os pés verdadeiramente firmados, intactos, saudáveis. E é isso que o autor agora quer dizer. Ele está querendo dizer de uma forma muito simples, muito bonita e poderosa, que se porventura você contrair uma contusão, necessariamente você terá dificuldades. Sejam dificuldades práticas, dificuldades mentais para entender o processo, seja falta de discernimento, mas você terá dificuldades. É por isso que a todo momento, e aqui eu quero abrir um parênteses para esta igreja, a todo momento o autor aos Hebreus vai dizer para aqueles irmãos o papel da igreja na vida deles. Eles que foram abandonados pela família, eles que foram abandonados pelos líderes religiosos, pelos pastores de Israel, eles que estavam vivendo pressões enormes. O autor aos Hebreus vai dizer que a comunidade da fé agora é a família deles. E eles precisam estar inseridos nessa família acolhedora. E eu tenho percebido em tão poucos dias, eu e minha esposa ainda comentávamos, que igreja acolhedora. Que igreja acolhedora, isso é uma virtude, pastor, isso é uma bênção. Mantenham este acolhimento em nome do amor, como diz o autor aos Hebreus, e em nome das boas obras. Uma das maiores bênçãos é o acolhimento. Quem não quer ser acolhido? Quem não quer ser amado? Quem não precisa chegar aqui com a vida completamente destroçada e receber os braços abertos da igreja, como na parábola do filho pródigo, que ao voltar para casa é recebido com amor e com festa? Que Deus continue presenteando a igreja presbiteriana de Linhares com esse acolhimento divino, com esse acolhimento de Deus, para que as pessoas que aqui entrarem sintam verdadeiramente amadas. Acolhimento é uma das maiores expressões de Jesus na cruz. Mesmo morrendo, sofrendo barbaridade, sendo caluniado, ele olha para aquela multidão, ele olha para os seus algozes e diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele chega para o ladrão arrependido e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Percebem? Mesmo em meio a tanta tribulação vivenciada no Calvário, ele ainda continua acolhendo, porque ele é o Deus do amor. Eu tinha 12 anos de idade. Resolvi andar em cima da minha casa, telhado de amianto, sem laje. Um papagaio caiu em cima do telhado e eu, com 12 anos, me enchi de coragem e falei: vou lá buscar aquele papagaio.
Meu pai trabalhando, minha mãe trabalhando, e comecei a andar em cima do telhado como se fosse um Indiana Jones. De repente, eu estava exatamente em cima do banheiro. A telha quebrou e eu desci. Ao descer, eu bati no cano do chuveiro, quebrei o cano do chuveiro, caí em cima do vaso sanitário, o vaso quebrou e cortou a minha perna. E eu ali no chão, machucado, olhando para cima, o banheiro destelhado, o vaso quebrado, o cano do chuveiro também destruído, a perna sangrando, e a primeira coisa que veio na minha cabeça, meio zonzo, quando meu pai chegar, ele vai me dar uma surra. Não passou mais nada na minha cabeça, mais nada. Meu pai, quando chegar aqui, mas ele vai cortar a vara com força, e eu não tenho argumento para isso. O tempo foi passando, meu coração foi ficando cada vez mais e mais apertado até a hora do meu pai chegar. Quando meu pai chegou, eu falei, não tem jeito. A primeira coisa que ele vai fazer é entrar lá no banheiro e ele vai ver as estrelas. Meu coração apertou e falei, hoje eu vou apanhar com força. Meu pai entrou em casa e isso eu guardo para sempre como uma grande memória paterna. Um grande legado que meu pai me deixou naquele momento em que eu acreditava que tomaria uma surra. Ele entrou em casa e ele não falou absolutamente nada, apenas perguntou o que aconteceu. Eu disse para ele o que aconteceu, eu mostrei para ele o meu ferimento. Ele abriu os braços, me abraçou, me acolheu, e a pergunta que ele fez foi a seguinte: você está bem, meu filho? Aquilo é para mim, até hoje na minha memória, uma representação poderosa do acolhimento do Pai, do acolhimento de Deus. Deus é assim conosco. A gente sai criando uma série de estragos por aí. A gente vai andando e vivendo a nossa história, deixando rastros de estrago. Mas a verdade é que o nosso Pai amoroso nos acolhe, nos abraça, nos perdoa e nos faz entender através de uma grande lição que o amor dele, a misericórdia dele é muito, muito, muito maior do que qualquer tipo de sentença, porque eu e você fomos agraciados pelas misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. Eu e você somos filhos de Deus, filhos amados, somos pecadores, somos falhos, somos fracos, mas podemos e devemos, em nome de Jesus, todos os dias caminhar com firmeza, porque apesar do meu, do seu, do nosso pecado, o nosso Pai amoroso abre os braços e nos acolhe com amor, quando nós chegamos diante dele como filhos quebrantados, confessando a nossa falta, o nosso pecado, ele nos abraça, nos ama e diz, vamos restaurar o estrago e vamos continuar. Terceira e última lição que o autor de Hebreus nos propõe nesta caminhada, nesse desafio em que ele vai mostrando o quanto ele cuida de todos nós e principalmente da igreja. O autor aos Hebreus agora vai dizer para mim e para você, cultive a fraternidade. Esta parece ser uma palavra distante do contexto evangélico, fraternidade. Mas quando você para ler a definição de fraternidade, você compreende que fraternidade consiste basicamente nessa espiritualidade amadurecida, onde nós vamos entendendo as fraquezas, as falhas, as debilidades uns dos outros, sem julgamento. E vamos ajudando uns aos outros ao crescimento. Vamos ajudando uns aos outros de forma fraterna, a buscar cada vez mais e mais a maturidade, a buscar cada vez mais e mais a disposição. Com fraternidade, a igreja acolhe uns aos outros e dá uns aos outros a possibilidade e o oferecimento de mostrar para mim e para você que muitas vezes estamos com a vida muito, mas muito bagunçada, de que aqui é o lugar de Deus para sermos restaurados, curados, tratados e amados.
Olha o que ele vai dizer na sequência, como terceira lição para nós. Se você tem a sua Bíblia aberta, acompanhe. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Ninguém se prive da graça de Deus. Tenham cuidado para que ninguém fique de fora da graça de Deus. Essa é uma exortação poderosíssima do autor aos Hebreus. E de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos sejam contaminados. A lição que o autor traz para nós aqui é uma lição muito simples também de entender. Primeira lição: o que depender de você, diz o apóstolo Paulo, viva em paz com todos os homens. É a primeira lição que ele traz para vivermos essa vida fraterna. Não tem como continuar a corrida se você ficar magoado, chateado e não conseguir perdoar alguém. Não tem jeito. Geralmente as pessoas roubam a nossa paz. Às vezes existem situações e situações em que pessoas trazem problemas para nós, colocam dificuldades sobre a nossa mesa, e muitas pessoas, ao invés de contribuir como pacificadores, acabam roubando a nossa paz. Nós sabemos disso. Pessoas que humilham, pessoas que desprezam, pessoas que desvalorizam, pessoas que rejeitam, pessoas que magoam, pessoas que não perdoam. Às vezes nós conhecemos e relacionamos com pessoas que trazem uma série de questões dificultosas para o nosso convívio de fraternidade. Mas o que depender de você, diz o autor aos Hebreus, seja um promotor da paz. É preciso que você esteja bem com os homens. E é preciso que você esteja bem com Deus, porque ele coloca dois elementos fundamentais: a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, você precisa estar em paz com a sua casa, em paz com a sua família, em paz com a sua liderança, em paz com a sua comunidade, em paz com a sua sociedade. Mas se porventura existir algum tipo de pecado chegando no seu coração, imediatamente busque a santificação para ficar bem com Deus. Porque assim nós conseguiremos correr sem nos abater. Assim nós continuaremos a nossa caminhada na certeza e na convicção que quando as aflições chegarem, e elas vão chegar, quando as tribulações surgirem, e elas vão surgir, quando muitas vezes o cansaço mental, o esgotamento, falar mais alto, você tem a plena certeza de que, promovendo a paz e buscando a santificação, Deus renova o seu coração para continuar vivendo a vida fraterna uns para com os outros. E ele diz mais: ninguém te prive da graça e que nenhuma raiz de amargura te perturbe. Isso aqui, obviamente, ele está com um olhar lá em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 18, onde o autor de Deuteronômio diz: se porventura brotar em secreto algum tipo de amargura que espalha e afeta o seu coração, você precisa remover. Você precisa remover. Nós precisamos de graça de Deus para não permitir que os problemas que chegam na nossa igreja não sejam resolvidos. Eles precisam ser resolvidos. Eu não sei se você tem alguma dificuldade com alguém. Eu lutei incessantemente dentro da igreja com um presbítero e com um diácono. O diácono não perdoava o presbítero não perdoava o diácono. Nós temos que resolver, não tem jeito. Quantas e quantas vezes fazemos parte de uma comunidade fraterna, mas a verdade é que eu e você, muitas vezes, temos sentimentos não resolvidos, não tratados, porque você ficou chateado com aquela pessoa às vezes falou de uma forma mais rude com você, e você prefere se afastar dela.
Não pode ter nenhuma raiz de amargura no nosso coração, porque se tiver raiz de amargura no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã, a gente não consegue correr, a gente não consegue avançar, a gente não consegue amadurecer, a gente não consegue chegar no nível que Deus quer. Então, se porventura algum tipo de raiz de amargura brotar no seu coração por causa de questões não resolvidas, resolva. Se algum tipo de raiz de amargura começar a crescer no seu coração por falta de perdão, esse é um ponto muito importante. Por falta de perdão, você precisa, em nome de Jesus, clamar ao Senhor para te ajudar a ministrar o perdão, porque quando não há disposição para perdoar, o ressentimento começa a se alastrar, ele começa a se instalar no seu coração, e de repente você está amargurado, e quem sofre é você. Tem que perdoar. O autor aos Hebreus é incisivo. Incisivo. Ninguém seja privado da graça de Deus. Todos nós, mesmo sendo diferentes, imperfeitos, pecadores e falhos, nós fomos alcançados por essa maravilhosa graça. E se porventura alguma raiz de amargura brotar entre nós, que o Espírito de Deus possa nos curar, possa nos sarar, e que a gente consiga ministrar o perdão, que a gente peça a Deus para não disseminar nenhuma raiz de amargura, seja aqui dentro, seja com a igreja vizinha, seja com o bairro, seja com a cidade, seja com quem for. A igreja primitiva era uma igreja que contava com a simpatia de todos os povos, de todos os seus vizinhos. E a gente percebe que essa igreja tem essa beleza. E eu quero, em nome de Jesus, pedir a Deus que Deus continue mantendo essa beleza na vida desta igreja, para que ela continue vivendo essa fraternidade maravilhosa, de comunhão, de relacionamento, de intimidade, de irmãos que verdadeiramente conseguem perdoar uns aos outros, buscar reconciliação, considerar, tratar, curar e continuar a corrida. Raiz de amargura é uma coisa terrível. Me permitam contar uma última ilustração. Uma ilustração de um pregador que ficou profundamente amargurado. O nome desse pregador, Charles Weigle. A esposa de Charles Weigle chegou para ele e disse: eu não quero mais ser sua esposa. Não quero continuar com você no ministério. Não quero continuar sendo sua auxiliadora. E separou dele. O deixou. Essa mulher se envolveu com o mundo, se envolveu com as práticas pecaminosas do mundo e adoeceu. Antes de morrer, ela chamou Charles Weigle para uma retratação e disse para ele: Charles, você me perdoa? E ele disse: sim, eu te perdoo. Ele foi embora e logo depois ela veio a óbito, ela faleceu. A história conta que Charles Weigle entrou numa região e de repente ele começa a dizer que a amargura tomou conta do coração dele. Ele ficou amargurado, ele não acreditava que a esposa havia o abandonado. Parece que tudo naquele momento veio à tona. Ele não aceitava que a mulher havia abandonado, ele não aceitava o fato dela ter ficado enferma, ele não aceitava o fato dela ter morrido, e ele agora sozinho, com o coração sendo alimentado pela raiz da amargura, e o diabo colocou na mente dele: suicida, tira a sua vida. Ele fala que quando ele foi tentado para tirar a própria vida, ele escuta uma doce voz que fala o seguinte no coração dele: no one ever cared for me like Jesus. Ninguém cuida de você como Jesus. Por ser músico, ele volta para casa com essa frase na cabeça e compõe uma das músicas mais lindas que eu já escutei até hoje. Aliás, eu sugiro que escutem. Depois entrem no Google e escute essa canção escrita pelo grande evangelista Charles Weigle.
em inglês, você encontra com a tradução em português, você encontra ela cantada em inglês e português, uma canção belíssima. No one ever cared for me like Jesus. A lição que ele traz depois de compor essa música é de que ele vence a raiz de amargura no coração e consegue compor uma linda canção de louvor ao nosso Deus. Meus amados irmãos, eu preciso chegar às minhas considerações finais. Nesse momento tão bonito, tão lindo, tão agradável, eu me sinto tão à vontade com vocês. Porque a gente sabe que Deus está neste lugar. E quando a presença de Deus se faz contínua, constante, nós somos como que levados a uma experiência graciosa, maravilhosa desse Deus que visita o nosso coração com graça. Mas eu preciso chegar às minhas considerações finais. Eu chego às minhas considerações finais deixando para vocês algumas lições simples aprendidas hoje aqui. Muito simples. É preciso continuar correndo com maturidade. Nós precisamos avançar e avançar de forma madura. Que esta igreja continue sendo uma referência maravilhosa neste lugar. Parabéns, Igreja Presbiteriana de Linhares, igreja de referência, igreja acolhedora, igreja amorosa, igreja hospitaleira, igreja comprometida com a pregação da palavra de Deus. Continuem correndo a corrida da fé. Se porventura faltar forças, revigore as forças. Se porventura você perceber que existe algum tipo de fragilidade, firme os passos em Jesus. Busque a paz. Seja um promovedor da paz. Busque a santificação. Não permita que as coisas deste mundo invadam o seu coração e encham você de toxicidade. Você não precisa do tóxico desse mundo. Você não precisa das coisas impuras deste mundo. Você foi lavado e comprado pelo sangue do Cordeiro. Você é nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Continuem a caminhada. Que venham tantos e tantos e tantos e tantos outros anos celebrativos, comemorativos, festivos, alegres, onde a igreja possa se ajuntar como a junta neste final de semana, para reconhecer de que o Senhor é bom, de que as misericórdias dele duram para todo sempre e de que não existe nada, absolutamente nada melhor neste mundo do que louvar e exaltar aquele que é o Senhor da nossa história. Correndo a corrida da vida, da fé, fortalecendo-se na fé e, acima de tudo, cuidando uns dos outros. Me permitam ler, como epílogo dessa mensagem, o capítulo 12, o verso 1, o verso 12, 13, 14 e 15. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado, que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Verso 2, olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Versículo 12, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas, os joelhos desconjuntados, fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado, seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus,
e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Vamos ficar de pé, irmãos? Quero orar pela sua vida e orar também por essa igreja. Feche seus olhos. Se puder, coloque a sua mão sobre o seu coração. Jesus, autor e consumador da nossa fé. São muitas as lutas, as aflições que a vida traz, e muitas vezes ficamos cansados, abatidos, desanimados, desencorajados. Às vezes as circunstâncias chegam de uma forma tão cruel que nós desfalecemos. Mas são em momentos assim, ó Deus, em que somos verdadeiramente motivados e encorajados pela palavra para continuarmos com perseverança, buscando no Senhor razão da nossa existência, da nossa fé, da nossa história, aquilo que nós precisamos para continuar, perseverando e alcançando os objetivos e propósitos que o Senhor tem para nós mesmos, que o Senhor tem para a Igreja Presbiteriana de Linhares, para as sociedades, para os ministérios, para os membros, para as famílias que estão aqui representadas. Nós te agradecemos pelos 70 anos de história, te agradecemos pelas inúmeras bênçãos recebidas do Senhor ao longo dessa trajetória. O nosso coração se alegra, Deus. Perdoa, pois, os nossos pecados e falhas, Deus, porque muitas vezes não correspondemos como deveríamos, mas o Senhor sempre nos acolhe. O Senhor sempre de braços abertos nos recebe para nos corrigir, para nos disciplinar, para nos amar e para nos ensinar a viver uma busca cada vez maior de maturidade, de uma mente transformadora, de uma comunidade que verdadeiramente entende o seu papel e a sua missão neste lugar. Continue, ó Deus, nos abençoando, abençoe as famílias que estão aqui representadas, com toda a sorte de bênçãos, que o Senhor derrame dos altos céus bênçãos inumeráveis, bênçãos insondáveis, que o Senhor dê prosperidade ao teu povo, que o Senhor faça com que o teu povo, ó Deus, alcance os propósitos que o Senhor mesmo tem colocado no coração deles, com fé, com perseverança, com determinação. Que neste início de semana, ó Deus, seja uma semana abençoada, uma semana onde verdadeiramente podemos e devemos contar com a graça maravilhosa do Senhor sobre a nossa vida. E que o Senhor continue, ó Deus, ministrando no nosso coração as verdades eternas do Teu reino. Ó Deus, o nosso coração se alegra nesta noite, neste final de semana, por receber da parte do Senhor o cuidado, a provisão, a direção e esse amor maravilhoso que nos renova a cada dia. Que a boa mão do Senhor continue sobre nós, sobre a vida desta igreja. E que no nome de Jesus, ó Deus, cada um nesta noite possa iniciar mais uma semana na certeza de que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Que o Senhor nos abençoe, Deus. É a oração que fazemos, agradecidos por essa festa tão bonita que o Senhor nos permite, por esse ajuntamento, por esta comunhão, esta coinonia tão abençoada, pelos louvores aqui entoados. Tudo que foi feito aqui, ó Deus, neste final de semana, foi para o louvor da Tua glória. E que o Senhor continue, ó Deus, nos abençoando. É a oração que nós te fazemos, agradecidos, em o nome de nosso Redentor e Salvador, Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Podem assentar. Obrigado. Meus queridos irmãos, eu gostaria de agradecer a todos aqueles que nos visitam, que aceitaram o nosso convite, mas agradecer também a Alessandra, a palestra que pôde ministrar para nós ontem. Dani, Bruno, mais uma vez, muito obrigado por essa parceria, muito bom tê-los aqui conosco. Reverendo Leão, muito obrigado mais uma vez por esse presente maravilhoso.
por edificar a nossa vida e nos abençoar tanto. Assim que encerrarmos aqui, após a bênção, todos estamos convidados a ficar aqui no nosso salão ao lado, para um tempo onde a gente possa continuar nessa boa comunhão, essa fraternidade maravilhosa. Vamos nos colocar de pé, receber a bênção do Senhor. E agora, povo de Deus, povo santo, povo separado, para o louvor da glória do Senhor. Que o amor bendito de Deus, o nosso Pai, que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, que morreu na cruz, derramando sangue puro, para que nós pudéssemos ter uma nova vida, uma vida abundante na presença do Senhor, com os pecados perdoados. Que o consolo, que a comunhão, que a comunicação verdadeira e vívida do Espírito Santo continue atuando na sua vida de uma forma clara e que você continue caminhando e vivendo para o louvor da glória de Deus. Ide em paz, povo de Deus. Ide em paz para mais uma semana de bênçãos, para mais uma semana onde verdadeiramente a boa mão do Senhor te conduzirá. Ide em paz. Ide em paz. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém.